processar aquela memória, vai para aquela área. E você não consegue escapar daquilo. Acontece isso com a droga, né? Com aquele prazer, você vai lá, fica permanente, fica muito mais difícil de você... O vício, ele se dá exatamente pelo prazer. Você acessa uma área do seu cérebro que produz dopamina. A dopamina traz o foco, o prazer, só que o teu cérebro para de produzir a dopamina. Ele vai esperar que você use a droga para produzir a dopamina. Aí você fica viciado. Exato. Então, vejam, hoje os cientistas eles estão descobrindo como isso funciona. E aí eles dizem o seguinte, olha, do mesmo jeito que existem processos... há milhares de anos que fazem com que o homem se torne escravo da sua química, se eu descubro como é que isso funciona, por que eu não posso interferir? Só que o problema de um poder desse, Vilela, é quem que vai controlar isso? Ou Exatamente. seja, o camarada ele fabrica o chip. Esse chip tem uma interface com a internet. A internet pode mandar comandos, né, através da inteligência artificial para que você, quando tiver um surto, ele vai imediatamente... Não, e vai ter aquela coisa que nem tem na internet, nas redes sociais. É de graça o chip, que custa, sei lá, 100 mil reais, mas para você é de graça, mas eles vão mandar umas publicidades, uns desejos que você... Em vez de querer tomar água, talvez você queira tomar uma Coca-Cola, entendeu? Porque isso daí vai estar... me deu vontade de tomar uma Coca-Cola Não, agora. E se interfere no que você pensa e até o que você crê, porque a Bíblia diz que quando o camarada recebeu o chip da besta, ou a marca da besta, ele vai perder a salvação. Por quê? Na minha opinião, é porque ele não vai conseguir crer mais. Ele vai ter uma coisa impedindo dele ter essa fé aí. Vai interferir na capacidade dele de crer. Entendi. Não é uma coisa, uma possibilidade? Posso pegar uma balinha aqui? Claro, claro. Que essa balinha aqui, eu venho já pensando nela. É engraçado que quando o Bolsonaro veio aqui, teve uma falha de segurança, hein? Podemos falar dessa falha de segurança? Foi, exatamente. Eles fizeram a Fabi, nossa produtora, experimentar todas as comidas. Mas a balinha não. E esqueceram de analisar a jujuba. Se tivesse envenenado a jujuba, que não estava, né? Vamos deixar isso bem claro. Ela vicia porque ela é boa mesmo. E ele comendo a jujuba aqui. Eu fiquei pensando, pô, eles esqueceram de... Foi a única coisa que não verificaram. Exato. Então, próxima vez aí vier Aliás, parabéns. A maior live do mundo, né? Exato. Você tá maluco, 1.801.000 pessoas. Eu vi. Foi incrível. Eu falei, meu Deus do céu. Não, e foi rápido, né, Lene? Foi. Eu lembro que você levantou uma plaquinha de 1 milhão, acho que com 15 minutos de live, alguma coisa assim. Vocês mal tinha pego o presente inútil. Onde é que eu olho aqui? Ô, galera. É essa daqui. Pô, vamos levantar essa live aí, gente. Exato. Pelo amor de Deus, o que ele tem que eu não tenho? Aliás, vamos fazer uma pausa? O que está acontecendo no Brasil agora? Como a gente pode avaliar o resultado da eleição, o sentimento da população, o que a gente pode esperar para os outros anos e essas manifestações, né? Olha, Vilela, eu fiquei triste. Votei no Bolsonaro. Só que eu tô muito preocupado. Eu também. Eu tô muito com medo de uma guerra civil, de alguma coisa muito maior. Com medo de uma guerra civil. E mais do que isso, eu sou crente. A minha bandeira é Jesus. E a bandeira de Cristo é o quê? A paz. Ele falou, bem-aventurados os pacificadores. Ele falou, porque eles herdaram a terra. César, o que é de César? Quando perguntaram... Dá tem que respeitar as leis. Lógico. Veja, o que eu penso? Nós vivemos num país democrático que nos dá o direito de escolher. Exato. Eu fiz a minha escolha. Mas eu tenho dentro da minha igreja pessoas que fizeram outra escolha. E eu tenho que respeitar, porque essa é a grande beleza da democracia, não é? Se uma pessoa defende a democracia, ela tem que dar o direito do outro pensar diferente. Agora, a minha maior preocupação é que isso vire uma guerra de Palmeiras e Corinthians, de Flamengo e Fluminense, e a Igreja de Jesus perca o lugar de fala no que diz respeito ao amor. Porque Jesus não mandou eu ficar lutando pela direita ou por isso ou aquilo. Jesus mandou eu pregar o amor. Inclusive, alguns dos apóstolos não entendiam esse lado pacífico de Jesus. Não, imaginavam que ele viria com espada. Não vamos deixar... Não teve? Cortou a orelha. Pedro cortou a orelha do Malco. Judas era um zelote que queria a revolução e tal. Ele traiu Jesus por causa disso. Agora, cara, se a gente ficar odiando
O Brasil foi dividido em meio a meio. Exato, quase Cara, eu meio vou a meio, perder 50% da população que vai passar a me odiar porque não posso mais falar de Jesus para ele, porque se eu começar a ter uma atitude, né, raivosa e querer... Cara, eu vou perder 50%. Pela força, né? Eu vou perder 50% das pessoas para quem eu quero falar de Cristo. Mas isso é importante você falar, né? Que protesto, ok, mas, meu, sem violência, né? Eu acho o seguinte... Tem milhões de maneiras de você protestar ou deixar sua opinião. O meu receio, eu tenho falado isso, falei outro dia eu soltei um vídeo no meu Instagram dizendo, gente, agora é hora de pacificar. Não sei se... Agora é hora de pacificar. Eu não olhei o resultado da eleição de uma forma tão ruim. Pessoas falaram para mim, pastor, eu não tenho mais força para viver. Eu falei, gente, nossa, vocês perceberam? E é o contrário do que a Bíblia diz, se você colocar toda a sua esperança em cima de homens. Somos mais do que Exato, miseráveis, né? A gente tá perdido, não é em cima da... Mas vamos olhar do ponto de vista humano. Tá. Cara, nasceu a direita no Brasil. Nasceu o conservadorismo. Quando, em outra eleição, a igreja foi vista com uma força tão poderosa de influência? Foi a primeira vez. Primeira vez. Então, poxa, ele ganhou, deixa ele governar, vamos orar. Para que ele possa, entendeu? A Bíblia diz que eu tenho que orar por todos os governantes. Eu vou orar por ele. E não torcer para dar errado também. Não, eu vou orar para que... Senão... Porque se der errado, nós vamos nos ferrar. Né, Lene? É a mesma coisa que você tá no avião e ficar torcendo contra o piloto. Exatamente. Tomara que esse piloto aí se ferre aí. Só porque ele é corintiano. Exatamente. Eu sou corintiano, cara. E aí, se o avião cair, você tá dentro dele, entendeu? A minha preocupação é porque nós vamos dar conta para Cristo um dia. Porque nós temos que representá-lo. Se pegar o Sermão do Monte, você vê que todas as orientações que ele dá são contrárias àquela orientação do mundo. Bem-aventurados ou felizes os que choram, e por quê? Porque serão consolados. Cara, como é que pode alguém ser feliz porque chora? Porque está chorando pelos seus pecados. Jesus veio para quebrar tudo, Jesus, né? quebrou ele quebrou toda a paradigmas. expectativa, né? E eu esperava que ele fosse pro pau. Ou pro pau, que viesse com um discurso mais agressivo, E ele... de não pagar imposto, de ser contra tudo, e não. E ele vem, calma, gente, calma. A gente vai conquistar o mundo por outro lado, né? E ele conquistou. Ele venceu o Império Romano. De até que hoje. jeito? Eu acho que se ele viesse de uma forma violenta, não estaria até hoje. Como é que você enfrentava o Império Romano? Não dava. Não tem como. Mas com a mensagem dele... Foi os muito cristãos inteligente. Além de tudo, foi inteligente. Foi o plano de Deus. Então, o que eu penso? Eu penso que nós estamos chegando no final dos tempos. A igreja tem milhões de pessoas para alcançar com a mensagem de Cristo e do amor. Então, agora, como é que você vai criar um sistema de cristãos odiando pessoas falando na internet, não, se o cara vota no PT, ele não pode ser crente. Onde está escrito isso? Então, eu penso assim que isso tudo vai passar Bolsonaro, vai passar Lula, vai passar PT, vai passar... Como já passou, né? O Brasil, a gente Tudo isso vai passar. Agora, o evangelho não vai passar. Então, monarquia, e estamos aqui, né? Então, assim, o que eu fiquei triste, é óbvio, eu queria que o Bolsonaro ganhasse. Por quê? Porque ele defende os princípios que eu defendo, né? Do cristianismo e tal. Mas eu creio que Deus é Senhor, Deus é soberano. A Bíblia diz que Deus que constitui, Deus que destitui. Foi assim que Deus determinou, então agora nós temos que continuar fazendo a obra e avançando. E lembrando que você pode olhar para um copo e achar que ele está meio vazio ou meio cheio. Eu pensei, Deus, eu estou triste, mas por outro lado, olha que coisa maravilhosa. Nós conseguimos mobilizar o Brasil. Então, nós não somos fracos, não somos aquele povo que não tinha condições de interferir nos destinos da nação. Nós temos um futuro. E eu imagino até que o Lula, se ele for esperto, e eu sei que ele é esperto politicamente, ele vai se aproximar dos evangélicos também, porque senão ele não consegue. E ele não vai reagir com revanchismo, claro que com não. Porque se ele fizer isso, ele não consegue governar. Ele não vai ser burro nesse ponto, não. Agora, essa é uma guerra cultural que a gente está travando, né, com o mundo, não é no Brasil, é no mundo inteiro, é a mesma guerra no mundo inteiro, porque é isso que a Bíblia diz, é o espírito do anticristo. Você acha que vai ter outros focos de guerra além de Ucrânia e Rússia? Pode acontecer outros conflitos? Não, eu acho que vai ter tantos
muitos conflitos armados, porque Jesus diz, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então vai acontecer. Mas a guerra cultural que eu estou falando é uma guerra espiritual. É a guerra dessa evolução filosófica que vai cada vez mais fazendo com que a fé cristã seja vista como politicamente incorreta e as pessoas comecem a rejeitar cada vez mais tudo que Jesus falou. Agora, o que a Bíblia diz, Vilela, é que enquanto a igreja estiver na terra, ela vai resistir a esse espírito do anticristo. Mas qual é a nossa força de resistência? Não é indo pro pau, é amando. Porque ninguém resiste ao amor. Quando você olha para uma pessoa, olha, hoje sou palmeirense, né? Mas você sabe Ninguém é perfeito. Mas eu sou um pouquinho corintiano também. Como assim? É mesmo? Eu sou, porque eu tenho um neto que eu sou apaixonado, aliás, 2, né? Que são corintianos e eu não consigo. Por exemplo, no Corinthians e Flamengo, eu chorei quando perdeu. Quando perdeu, porque eu sabia que meu netinho tava chorando. Merecia, aquele lá merecia. Não, jogou muito mais, amassou o Flamengo e me perdoe os amigos flamenguistas aí, tá? Fagner, um dia você vem aqui, eu vou te Mas cobrar. o Flamengo também é um timaço, mereceu também. Mas eu fiquei muito triste. Por que eu tô falando disso, né? O que eu tava falando mesmo? Falando que você é palmeirense. Então, eu sou palmeirense, meus netinhos são corintianos e tudo. Eu vi um vídeo do Hendrick hoje à tarde. Terminei o trabalho, estava esperando o Guto para me pegar, entrei no YouTube, comecei a pesquisar, né? Porque o Hendrick agora é a coqueluche, né? E eu vi um vídeo da Gazeta falando quando ele tinha 11 anos. E o pai dele contando que um dia o menino chegou e falou assim: olha, pai, eu tô com fome. E o pai falou: filho, eu não tenho nada na geladeira. E o menino com 11 anos falou: pai, eu vou ser jogador de futebol e eu vou tirar a gente dessa vida. Meu Deus. Eu fiquei emocionado, sabe por quê? Porque ele tem um talento enorme e vai tirar. Mas existem milhões de pessoas no Brasil que não têm essa condição. Então, o que eu penso que nós que somos cristãos, a gente tem que chorar por essas pessoas. A gente tem que desejar um mundo melhor. Mas a gente tem que fazer da maneira correta. A gente tem que procurar fazer tudo da maneira correta. E qual é a maneira correta? É a maneira de Cristo. Então, o que eu oro para que eu acho legítimo que as pessoas se manifestem, tá todo mundo indignado, eu acho que a gente vive numa democracia. Se a manifestação for pacífica, se não tiver baderneira, não paralisar também, não atrapalhar não impedir o direito das pessosoas irem e virem. Que, pô, tá atrapalhando o trabalhador, né? Agora, até quando? Gente, acabou. Não vai mudar. Ele, entendeu? Vai passar a faixa, vai começar 4 anos do Lula e do PT. Ué, se nós não quisermos, vamos trabalhar para que daqui a 4 anos a gente derrube de novo. Parece criança mimada, né? Falar, não gostei. Tá, mas e aí? Foi o resultado, você tem que aceitar. E se o outro lado tivesse feito isso, a gente ia chamar do quê? Tá vendo? Não são democratas. A gente não pode agir igual. Então, o que eu penso é que quando eu vejo pastores desejando uma convulsão e que eu fico preocupado. Por quê? Porque eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei: Deus, eu sei que eu tenho que me posicionar, tem muita gente esperando que eu me posicione, por isso eu me posicionei. Mas eu não posso esquecer que o meu principal motivo na Terra é falar do amor de Cristo. E é isso que eu faço. Agora, quando eu penso na questão da guerra cultural, né, que a gente citou aqui, ela está no mundo. É o espírito do anticristo que vem para trazer uma série de transformações e impor à sociedade isso. Hoje a gente ainda tem liberdade para não concordar. Daqui a um tempo não vai ter mais. Mas até lá, nós vamos lutar e quando chegar a hora, Deus vai tirar a sua igreja. Aí o mundo vai ficar à mercê mesmo do anticristo. Agora, o que eu acho incrível é que as coisas estão acontecendo muito mais rápido agora. Está muito mais rápido. Essa é a evolução da tecnologia, a inteligência artificial. Hoje, nós estamos na inteligência artificial tipo 1. Que é a inteligência artificial que é específica. Por exemplo, é o dispositivo